a questão do dia. É verdade que os que a ciência chamam de antropóides superiores, como chimpanzés, gorilas, orangotangos e bonobos, pertencem à onda de vida humana e não à onda de vida animal? Por quê? A ciência, ela classifica os antropóides como os bonobos, gorilas, chimpanzés e orangotangos. A filosofia Rosa Cruz, ela vê estes como os antropóides superiores, também chamados de monos, primatas antropóides sem cauda e de braços longos. Todos estes pertencem à onda de vida humana, porém seus corpos de desejos eram incapazes de serem divididos na época atlântica. Então, a parte superior se converteu, em certa forma, no senhor ou dominador da parte inferior do corpo do mesmo. E também dos corpos denso e vital. Formava algo assim como uma alma animal, com que se podia unir o espírito por meio do elo da mente. Quando não havia divisão do corpo de desejos, este veículo se entregava às paixões e desejos sem nenhum freio, e, portanto, não podia ser empregado como veículo interno no qual poderá existir no espírito. Assim que, então, se lhe pôs baixo o governo de um espírito-grupo, quem o guiava desde fora, e se converteu em um corpo animal, e essa classe é a que agora tem degenerado e convertido no corpo dos antropóides. Hoje se esforçam para seguir conosco e nos alcançarem um grau de desenvolvimento suficiente antes do ponto crítico, que será a meados da quinta revolução do período terrestre. Se não o conseguir até lá, então perderão todo o contato com o nosso esquema de evolução atual. A resposta a esta pergunta será: é verdade. Eles são nossos irmãos e nossas irmãs, atrasados de períodos anteriores chamados de Saturno, solar e lunar. Os antropóides superiores podem alcançar-nos e converterem-se em seres humanos. A maior parte dos lemurianos, quando passamos pela época lemúria, era análoga aos animais, e as formas ocupadas por eles degeneraram para a dos selvagens e antropóides atuais. É importante ressaltar que o ser humano nunca habitou formas idênticas à dos animais atuais, nem as dos antropóides de hoje, mas habitou em formas que, sendo semelhantes, eram superiores às dos nossos presentes antropóides. A afirmação da ciência materialista, que diz ter o ser humano subido gradualmente através dos diferentes reinos vegetal e animal, até chegar aos antropóides e depois ao ser humano, não é perfeitamente correta. Os pioneiros da nossa onda de vida progrediram desde que ocuparam formas parecidas com as dos nossos monos antropóides até o presente estado de desenvolvimento, enquanto as formas, que eram o elo perdido, degeneraram e estão agora animados pelos últimos atrasados do período de Saturno. Os monos antropóides superiores não são os progenitores das espécies superiores. São atrasados que ocupam os exemplares mais degenerados daquilo que foi antes a forma humana. Não foi o ser humano que ascendeu dos antropóides. Aconteceu o contrário. Os antropóides são uma degeneração do ser humano. A ciência materialista, que trata só da forma, equivocou-se e tirou conclusões errôneas sobre o assunto. Obrigada e que as rosas floresçam em vossa cruz.